aí, sensacional, muito bom. Deus tem nos privilegiado muito com pessoas com habilidades, recursos humanos, pessoas de ensino, música, louvor, enfim, é sempre um privilégio. Nós temos trabalhado um pouco aqui na igreja, utilizado o púlpito com as pregações, fazendo uma certa desconstrução, ou seja, pegando alguns conceitos, alguns temas que, de fato, a gente olha para a palavra de Deus e vê, escuta, de fato é assim? A gente tem tanto tempo feito isso, falado isso, mas, de fato, a palavra de Deus, ela diz isso, é isso mesmo que ela fala. Tentamos achar uma coerência bíblica no que estamos falando, a forma que nós estamos vivendo, checando isso, de fato, no dia a dia. Temos olhado, por exemplo, a questão da contribuição. Escuta, por que nós ofertamos, como ofertamos, qual a motivação, por que não usamos mais o dízimo, enfim, santidade, trabalhamos aqui Sermão do Monte, as bem-aventuranças, trabalhamos aqui Gálatas, vendo de fato como é esse domínio do Espírito e não a nossa própria força. Ultimamente aqui trabalhamos a questão da liderança. O Renato até falou a última vez aqui sobre a questão da autoridade. De onde vem a autoridade do líder? Falando sobre essa questão de cargo, a responsabilidade, a autoridade, enfim. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o batismo. Ora, você já viu aqui que tem aqui toda uma estrutura para o batismo, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão do batismo. Por que nós batizamos? Por que nós fazemos o batismo? E eu quero fomentar um pouco em você a questão de como é que foi o seu batismo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantas pessoas aqui, por exemplo, já se batizaram há mais de 10 anos? Bom número. 5 anos, mais recente. Como é que foi o seu batismo? Como é que foi a sua experiência? Eu lembro um pouco da minha. Eu não sei como é que foi a questão do seu batismo, se você estava numa igreja onde tinha um batistério. Conhecem? O pessoal que está aqui, conhece? O batistério, ali aquele local ali atrás, né? Geralmente é um pouco mais acima para que todos possam enxergar, e aí com o vidro ali você vê as águas, né, Miguel? As águas, o Rio Jordão pintado ao fundo, né? Mas sem problemas, cada igreja então foi se adaptando a uma necessidade. Eu lembro até hoje, há muito tempo atrás, né? Eu ali com acho que eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, não lembro de fato, tentei achar o meu certificado, né, de batismo, mal acho, não consegui achar, mas lembro eu na igreja batista de Perdizes ali, à noite ali sendo batizado, fazendo a profissão de fé, né, aquela situação toda, muito diferente para mim, né, toda aquela situação. Mas eu quero trabalhar um pouco com vocês sobre alguns mitos sobre o batismo. Com conceitos, a gente sempre trabalha com um pouco de mitos, algumas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas nós não sabemos o porquê fazemos ou deixamos de fazer. Por exemplo, preciso ser bem santo para poder ser batizado? Trabalhamos um pouco sobre isso, vamos falar um pouco mais. Se eu possuo algum vício, eu, por exemplo, eu conheci a Cristo, ainda fumo, questão do cigarro, bebida, uma coisa mais picante assim, murmuração, ira, né? Aquele mau humor, enfim, isso é sinal então que eu não estou preparado ainda para ser batizado, hein, Edileides? O que você acha? Por que não batizamos recém-nascidos? Ora, algumas denominações até fazem isso. Por que nós não fazemos isso no nosso meio, na nossa comunidade? Acontece algo místico dentro das águas, de forma que, após o batismo, quando eu saio das águas, eu não vou pecar mais. A minha natureza pecaminosa fica tudo ali, boiando, né? Coitado de quem está fazendo o batismo, né? Aquela natureza de todo mundo ali. Muita coisa, né? Por que nos batizamos? Já perguntamos. A salvação
depende do batismo, que você vê alguns textos lá que, né, Elaine, que, puxa, será que está junto? Como é que eu trabalho isso? Bem, vamos em frente. Eu quero que você abra a sua Bíblia em em Romanos. Romanos 6. Romanos 6. Nós vamos ler os versículos de 3 a 5. Romanos 6, de 3 a 5. Enquanto você procura aí, eu falei Atos porque eu estou lembrando daquela história bem conhecida, aquele relato verídico ali que você tem em Atos, de Filipe e o eunuco, né? Lembra da história? Filipe ali, após a perseguição da igreja, todos saem, Filipe então é levado pelo Espírito a levar o Evangelho, falar da palavra de Deus, falar de Cristo ali para um eunuco, um etíope, que está indo em direção, saindo de Jerusalém e voltando ali para sua terra, enfim. E aí, Filipe, então, o Espírito Santo fala, então, olha, vai até ele e esteja com ele lá. Filipe foi, bom, o que queria acontecer? E aquele eunuco, então, estava lendo o quê? Estava lendo o profeta Isaías, e, né, Serginho, e não sabia, escuta, esse aqui, do que ele fala, é dele mesmo, ou está falando de um outro tal? E Filipe, então, já pega o gancho ali, né, e começa a falar, pregar a Cristo, em toda a Escritura. O que você falaria? O que eu falaria? Se uma pessoa virasse para você agora e falasse assim, eu quero me batizar, o que eu preciso? Você vê que são coisas simples e básicas do Evangelho, mas a gente fica com certo receio. Puxa, o que eu devo falar para essa pessoa? O que ela deve, de fato, saber? Vamos lá, então. Romanos 6, de 3 a 5. Paulo fala o seguinte: ou porventura, ele está falando sobre a questão da santificação ali, né? Das pessoas já terem um novo nascimento, enfim, e ali do pecado na vida delas, e aí, então no versículo 3 ele começa a falar, ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mergulhados em Cristo, imersos em Cristo. Nós testemunhamos nas águas que nós nos identificamos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. O que significa isso? Em que eu me desligo de uma velha vida, estou me desligando de uma velha vida e estou indo em direção a uma nova vida com Cristo. Nós vamos falar então sobre duas realidades. Demos as costas então para o nosso velho homem, para a nossa velha natureza, e seguimos rumo em direção àquilo que nos espera junto a Cristo. O que caracteriza essas duas realidades? Quais são os seus significados? Vamos começar pela primeira então, morte. Eu quero que você lembre que morte, na palavra de Deus, ela significa separação. Sabe quando você perde um ente querido e você vê ali que essa pessoa se foi temporariamente, mas você foi separada dela por causa da morte? Houve uma ruptura, uma separação entre o que eu era antes e o que eu sou agora. Veja que eu estou falando não o que eu fazia, porque isso é decorrência. Eu estou falando do que eu era antes e do que eu sou agora. Quando nos identificamos com a morte de Cristo, testemunhamos que nos separamos, nos desligamos de algo que ficou para trás. Paulo mostra uma clara diferença para aquele que foi batizado em Cristo,
mergulhado em Cristo, imerso em Cristo. Aquele que foi batizado, mergulhado em Cristo, primeiramente foi desligado de uma velha vida. O que acontecia lá? Qual era a realidade dessa minha velha vida? Quero explicar para você que quando Paulo fala que nós somos batizados em Cristo, mergulhados, ele não está falando do batismo das águas. Ele está falando de quando nós fomos encontrados com Cristo e o Espírito Santo nos fez novas criaturas. O batismo das águas, ou nas águas, é uma decorrência externa daquilo que Cristo já fez internamente. Vamos seguindo então. Antes eu me encontrava mergulhado em quem, se eu não estava mergulhado em Cristo? Eu estava mergulhado no meu próprio eu, nas minhas próprias vontades, preso, dominado pelos meus desejos, pelos meus anseios do meu próprio coração. A velha vida representa o meu velho homem, vivendo, comprando, decidindo, namorando, casando, vendendo, mas sem incluir Jesus em tudo isso, sem discernir em Cristo, Senhor, é isso ou não é? O que eu devo fazer nas minhas decisões, nas minhas ações? Eu era incapaz também de agradar a Deus. Pense nisso. Por mais que nós fizéssemos, por mais que nós buscássemos uma vida de santidade, uma vida pura diante de Deus, nós éramos incapazes de produzir isso por nós mesmos. Eu não passava de um escravo, dominado pelo meu pecado e por mim mesmo. Quero te mostrar uma cena, uma imagem. Essa imagem, ela se refere à Índia. Você que já olhou um pouquinho sobre isso, você vê que ali na Índia você tem algumas castas, algumas classes. Você vê ali acima, você faz uma pirâmide ali na sociedade deles, e eles têm ali os profetas, os sacerdotes, ali os religiosos, depois ali os guerreiros, depois comerciantes, e depois embaixo os párias, os renegados, os chamados intocáveis, pela sua impureza, pela sua condição. Bem, nós, sem Cristo, mergulhados no nosso próprio eu, na nossa própria vontade, nós éramos os párias. Nós éramos incapazes, impuros, os intocáveis. Por quê? Porque o pecado que habitava em nós, a nossa natureza pecaminosa sem Cristo habitar em nós, nós éramos incapazes de nos chegar a Deus de forma própria, de forma pura, de forma capaz. O nosso pecado nos deixava nessa condição. O nosso pecado ofendia a Deus. O que nos caracterizava? O que predominava em nós? Nós éramos cheios de injustiça, maliciosos, avarentos, segurávamos o dinheiro com tudo para fazer o nosso desejo. Nós éramos maldosos, possuídos de inveja, isso que predominava em nós, isso que nos caracterizava. Nós éramos homicidas. Não, mas eu nunca matei ninguém. Mas você odiou tanto uma pessoa que, se você pudesse mesmo, você mataria essa pessoa, não é? Você era, e eu, agíamos com contenda, dolo, maldade, malignidade, éramos difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, orgulhosos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Qual é a sentença disso para nós? Qual era a sentença, a nossa sentença diante disso? Ora, Paulo fala, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Qual era a nossa sentença? Qual era o nosso destino? Qual era o nosso salário, nosso merecimento? Era a morte. Você e eu tivemos que descobrir, para sair dessa velha vida, que enquanto o pecado
não fosse amargo, Cristo não seria doce. Percebeu isso? Enquanto o pecado não se tornasse amargo na nossa vida, não quebrasse os nossos relacionamentos, não estragasse tudo aquilo que a gente estava tentando construir. Você já teve essa sensação? Você pensou, puxa, eu quero ter uma profissão. Ontem a gente com os jovens, o Jonas fez uma dinâmica muito boa, muito relevante. Ele trabalhou com Salomão e ele jogou ali para os jovens e adolescentes e falou assim, quais são os seus desejos? E quando jovem você tem planos, você tem ambições, você quer primeiramente ter uma profissão. Não, os homens, né? Porque eles não vão deixar assim abrir que eles querem casar. Então eles falam que eles querem ter uma profissão, né? Não, a gente quer ter uma profissão, realizar coisas, e é isso mesmo, né? Realizar coisas. As moças então também querem ter uma autonomia, querem também ter uma família, enfim, você faz planos. Você então começa a trabalhar, você começa a desenvolver suas coisas. E aquilo que você sonha, né? Puxa, se eu casar com essa garota, puxa, se eu tiver esse rapaz, como ele é bonito, eu vou ser a pessoa mais feliz da minha vida, né? Da vida. Só que o tempo vai passando e você começa a sentir o árido do seu serviço, do seu trabalho, a sua profissão. Você começa a ver que aquela pessoa com quem você sonhava em estar casado, estar junto, ela não é tão perfeita assim. E você então começa a ter alguns atritos ali, e aí os seus sonhos começam a ruir. E aí você começa a ver que tudo aquilo que você planejou começa a ter um gosto meio de amargo. Gosto muito da passagem de Romanos 6:21, se você tem sua Bíblia aí, Romanos 6:21, começar do 20, Paulo fala o seguinte, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? O que vocês aproveitaram daquele tempo? Mergulhados no seu eu. Somente as coisas de que agora vos envergonheis, porque o fim delas é a morte. O pecado, ele começa a ter um gosto de morte, de amargo. Essa semana eu sentei um pouco com a Gabi e a Mauri ali em casa, ali na cozinha, a gente sentando, e a Gabi virou para mim e falou assim, pai, você era tão, perdão a palavra, você era tão grosso, você era tão rude. O que aconteceu, pai? E eu virei para a Gabi e falei assim, olha, Gabi, uma das coisas que mais pegou para mim foi que eu vi que eu ofendia demais vocês, eu machucava demais vocês. E eu comecei a ver esse dano todo em casa, como isso era danoso para a nossa família, era danoso para o nosso relacionamento. Isso começou a se tornar tão amargo que eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse amargo na minha vida. Eu quero lutar contra isso. Senhor, me capacita, me ajuda. E toda vez então que eu dava o primeiro passo em direção a isso, eu falei, Senhor, eu já sei para onde eu estou andando. Senhor, me ajuda, é agora, Senhor. É agora que o Senhor vai fazer diferença. Me ajuda a não ser grosso, me ajuda a não reagir, me ajuda a contribuir para que a minha família seja uma família gostosa no Senhor, uma família harmoniosa no Senhor. Agora, quem poderia satisfazer essa ofensa do pecado? Quem poderia pagar esse preço? Interessante que se você pensar o seguinte, quem foi ofendido, primeiramente no meu pecado e no seu? Foi Deus. Deus foi o primeiro ofendido no meu pecado e no seu. Quando você é grosso com a sua esposa, quando você, filho, você desobedece o seu pai. Enfim, a primeira pessoa a quem nós ofendemos é a Deus, apesar de estarmos pecando um com o outro. Enfim, quem é ofendido a Deus? Um homem, um pleno ser humano, só um ser humano, não poderia pagar o preço do pecado.
Mesmo que se eu e você fôssemos na cruz pagar, nós não pagaríamos, porque quem foi ofendido foi o próprio Deus. E só então Deus poderia pagar ao nível de um pecado contra Ele mesmo. Mas ao mesmo tempo, quem fez o pecado? Fui eu e você, homens. Então quem deveria pagar o preço pelo pecado na cruz, deveria ser também um homem, um ser humano. Quem pagou o nosso preço na cruz? Deus homem, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Ninguém poderia fazer isso. E Ele então, na cruz, Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Vamos voltar a alguns mitos ali e tentar conversar sobre isso. Preciso ser bem santo para poder ser batizado? Ora, querido, quem me torna santo não são minhas obras, não é o meu esforço, nem o meu, nem o seu. Quem me torna santo, santo e irrepreensível, Romanos 8 então fala assim, olha, nenhuma condenação está mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem me faz santo, quem me faz digno é Jesus. Não importa o que você faça, se você até tentar fazer, não importa, se Cristo vive na sua vida, aí já é uma questão de santificação, mas o processo de santificação, mas você já é santo a partir que o Espírito Santo habita em você, você já é separado ao Senhor. Se eu possuo algum vício, gente, eu possuo vários vícios, e Jesus, graças ao Senhor, Ele tem trabalhado na minha vida, tem trabalhado na sua vida, Ele tem me tirado. Quanto tempo eu lutei contra o cigarro, quanto tempo? Na igreja, e o Senhor falando comigo, ministrando a minha vida, e eu tentava negociar com o Senhor, né? Não, Senhor, mas é um cigarro só, isso não faz mal, quem come chocolate também faz mal, Senhor. Até que o Senhor me falou em clara e alta voz, no sentido, querido, ou eu sou Deus sobre a sua vida, ou eu não sou. Ou eu sou suficiente na sua vida, ou eu não sou. Eu sou Senhor sobre você. E a questão de você buscar alguma satisfação, eu sou sua plena satisfação, não busque mais nada. E aí, foi como tirar um peso das minhas costas. Então, mas é um processo. Eu não sei quanto tempo alguns vícios vão perdurar na sua vida. Mas Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai convencendo você. Mas isso não é um sinal que você não pode ser batizado. O sinal que você deve ser batizado é: você é nova criatura em Cristo. Cristo veio sobre a sua vida. Você entendeu que Jesus pagou o preço do pecado lá na cruz. Ele morreu e ressuscitou por você. Glória a Deus. Vai de encontro a Ele. Aliás, vá ao encontro dEle. Abrace-o. E Ele fará o resto. Por que não batizamos recém-nascidos? Ora, a criança ela não tem consciência do pecado, da situação dela, enfim, não faz sentido para que nós batizemos crianças, até que ela, ou crianças não, perdão, recém-nascidos, até que ela então tenha compreensão de todas as coisas. Aí sim, ela vai então, de própria voz, de própria vontade, eu desejo, eu entendi, eu sei, eu aceito, eu quero. Mergulhados em Cristo, imersos em Cristo, sendo novas criaturas em Cristo, testemunhamos nas águas, descemos as águas e nos identificamos com a sua morte e ressurreição. Em quê? Em que nós nos desligamos de uma velha vida, ficou para trás. Eu não quero mais as coisas velhas, mas agora estou em direção ao que é novo, meu relacionamento com Cristo. Vamos falar um pouco então da ressurreição. Segundo a realidade daquele que foi mergulhado, foi imerso em Cristo. Mergulhados em Cristo, obtemos uma nova perspectiva. Eu enxergo as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque Cristo tirou o quê? Tirou o pecado. O pecado me faz cego, eu interpreto, eu enxergo as coisas de forma errada, distorcida. Mas quando Cristo vem sobre a minha vida, lembra da imagem de Deus ali em Gênesis? Quando nós fomos feitos a imagem de Deus ali, semelhança e imagem, quando o pecado veio,
o pecado, então, o que ele fez? Quando você pega um espelho e você bate uma pedra naquele espelho, o que acontece com aquele espelho? Ele estilhaça todo, né? Ele fica todo quebrado, todo estilhaçado. Quando Cristo vem, essa é a imagem de Deus da nossa vida. Ela continua lá, mas a imagem de Deus fica toda distorcida. Quando Cristo vem sobre a nossa vida, o Espírito Santo começa a fazer um trabalho de quê? De restauração dessa imagem. E é um processo, aos poucos. Então, aquele pecado que me cegava, eu começo a enxergar, então, a vida, as pessoas, a minha família, os propósitos de Deus, de uma forma diferente. Abre as minhas perspectivas. Gustavo, o que eu vou fazer com a minha empresa? Onde eu vou usar o meu dinheiro? Escuta, antes a empresa era o fim, agora não é o meio. Puxa, eu adoro o meu trabalho, mas escuta, Cristo me deu vocação, me deu habilidade, me deu talentos. O que eu vou fazer com isso, Serginho? Cara, eu quero glorificar Deus. Eu quero glorificar o Senhor, eu quero proclamar esse Deus, esse novo senhorio da minha vida. É que eles estavam fazendo aqui na banda, aqui. Mergulhados em Cristo, somos ligados a uma nova vida, que é a vida de Cristo em nós, na qual somos transformados, trabalhados pelo seu Espírito em nós. A Jussara, no CTM, você que não está fazendo CTM ainda, não perca a oportunidade de ano que vem estar com a gente no CTM, no Centro de Treinamento Ministerial. A Jussara fez uma dinâmica muito, muito boa. Ela, lembra daquele... Não vou perguntar isso. Havia um programa na televisão que havia um apresentador que pegava um chapéu, né? E aí convidava um artista, uma pessoa conhecida, pública, e essa pessoa ia lá e ia tirando o chapéu para ver se ele tirava o chapéu para essa pessoa ou não. Ninguém conhece esse programa. Então, essa pessoa, então, lá no programa, ele tem a fotografia de algumas pessoas, né? E essa pessoa, então, pega o chapéu, olha a fotografia, só que a gente não sabe quem é, e ele fala, tira o chapéu, não tira o chapéu. Depois ele explica por que sim, por que não. A Jussara, então, fez essa dinâmica conosco. Ela pegou um chapéu, e quando nós chegamos na sala, todos sentados, ela falou assim, bom, cada um vai à frente, então vai pegar o chapéu, é um chapéu só, né? Pegar o chapéu e vai ver se tira o chapéu para essa pessoa que está dentro do chapéu. Aí cada um que ia, pegava o chapéu, olhava, você via que a pessoa, né? E aí ficava assim, meio assim, eu não tiro o chapéu, porque alguns, né? Eu tenho visto essa pessoa pela igreja aí, algumas vezes, tal, mas tem que tiro. Bom, enfim, quem era essa pessoa? Era um espelho que ela colocou ali, né? Ela colocou um espelho, e cada um, então, que olhava para dentro do chapéu, se dava com a sua própria imagem no espelho, né? O que fazia? Quais eram os pensamentos que vinham à nossa mente ali na hora que você olhava a sua própria imagem? Primeira coisa que vem é o quê? Puxa, estou tão decepcionado comigo mesmo. Puxa, eu queria tanto fazer tal coisa. Puxa, nossa, eu não acredito que eu errei de novo naquilo lá. Tal. Mas o que fazia com que a gente... Não, mas eu tiro o chapéu. Não, mas eu, apesar disso... A gente se olha e a gente vê hoje, depois como novas criaturas, olhando para a ressurreição, nos identificando na ressurreição, olhando para o alvo que é Cristo, nós olhamos e nós enxergamos quem? Nós enxergamos a Cristo. Assim como Deus, Ele não olha o nosso pecado, Ele não olha a nossa iniquidade hoje, o Espírito Santo habitando em nós. Ele olha para nós e Ele enxerga seu Filho, Cristo em nós. E da mesma forma, quando eu olho para mim mesmo hoje, eu olho, Jesus, glorificado seja o teu nome pela tua vida em mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me capacita a ser um homem diferente, a ter reações diferentes. E mesmo quando eu erro, quando eu me precipito, eu torno a errar, eu posso confessar o meu pecado ao Senhor, o Senhor me compreende, o Senhor me restaura, o Senhor me dá a mão, fala assim, vamos junto, eu estou junto com você, você não está sozinho, eu estou junto com você. Deus nos enxerga por meio de Cristo, nós nos enxergamos também por meio de Cristo, é como um filtro, nós olhamos e olhamos, Jesus, o Senhor está comigo. A ressurreição nos projeta para frente, para um alvo maior e melhor.
Em Cristo, estamos sempre podendo recomeçar uma nova vida com Ele. Eu lembro até hoje que uma pessoa falou para mim, eu nunca esqueci, a vida corre para frente. Não importa o que aconteceu para trás, em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu posso continuar errando, mas mesmo errando, o meu gráfico sempre vai subir. Se eu estou olhando para a ressurreição, estou em sentido, em direção a Jesus, por mais que eu erre, eu posso errar, mas o meu gráfico, a minha direção é sempre ascendente. A sua direção em Cristo é sempre para cima, por mais que você erre. Eu perguntei para a Mauri ontem, falei assim, Mauri, quando você lembra, quando você pensa a sua nova vida em Cristo, o que vem à sua mente? Ela falou assim, me vem esperança. Me vem esperança. Ela falou que eu posso ver que os propósitos de Deus para a minha vida são maiores do que os meus próprios propósitos. Eu posso enxergar que eu não estou sozinha, eu não estou ao léu. Há um pregador chamado Charles Swindoll que fala que nós não somos como um dado de jogo jogado à mesa, e o que caiu, caiu. Não, nós temos hoje em Cristo um propósito, um sentido, uma perspectiva. Ele tem alvos para nós, Ele tem planos para nós. Eu posso seguir esse plano, eu posso ser cuidado por Ele. Eu não me sinto mais um na massa, entende? Eu posso estar onde eu esteja. Estou no centro de São Paulo, aqui em São Bernardo, em plena Marechal Deodoro, aquele mundaréu de gente. Senhor, o Senhor está comigo aqui. Onde eu esteja, o Senhor está me guardando, o Senhor está me direcionando, o Senhor está me ouvindo. O Senhor é Senhor sobre a minha vida. Eu posso ter o seu cuidado, onde for, o que estou fazendo. Olhe só em Romanos 5, a declaração de Paulo ali. Romanos 5, fala o seguinte, ali a partir do versículo 1. Essa passagem é uma das passagens mais bonitas do Novo Testamento. Romanos 5, 1, e começa falando o seguinte: justificados, portanto, mediante a fé, temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pensa nisso, nós não tínhamos acesso a Deus. Os párias na Índia não têm acesso para melhorar de classe. Eles nasceram de um jeito, vão morrer daquele jeito. Eu não, você não. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo eu tive acesso a Deus. Eu cheguei à glória de Deus. Eu saí do meu eu mesmo ali, do meu egoísmo, do eu cêntrico. E pude ter acesso ao Senhor. E esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não é só isso não. Mas também, versículo 3, nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, aflições, limitações. Isso tem a ver com o nosso pecado. Olha, o Evangelho nos mostra que, apesar de sermos novas criaturas, nós continuamos ainda sendo pecadores. A nossa natureza pecaminosa continua conosco. Por um tempo ainda, mas continua conosco. Mas mesmo assim, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, nas minhas tribulações, Deus está agindo na minha vida. Eu me glorio porque Cristo está agindo na minha vida, na sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Continue, querido, continue, busque o Senhor, olhe para o Senhor, sua ressurreição, sua glória, continue olhando para Ele, não olhe para trás, continue olhando para Ele. E a perseverança produz experiência, algumas versões falam produz caráter. Romanos 8, 28, 29 e 30 fala que todas as coisas contribuem para quê? Para que eu possa ser feito à semelhança do seu Filho. E a perseverança, experiência. A experiência produz esperança. Ora, queridos, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi
outorgado. Eu não sei você, mas eu fico lembrando do dia e do momento que tenho bem claro na minha mente, de quando Cristo veio sobre a minha vida. E eu falei, é agora, Senhor, eu não tenho mais como resistir. Eu fui até aqui, mas eu não tenho mais como resistir. Senhor, toma conta da minha vida, eu não posso mais. Eu não posso mais seguir, Senhor. E ali, numa barraca em acampamento, eu não sei qual foi a sua experiência, mas ali cheio de lama, com aquela barraca, maço de cigarro ali no meio das minhas roupas, eu deitei ali no colchonete, chuva, as pessoas entrando na barraca ali, passando por cima de mim, que eu estava bem na entrada ali, sabe como é que é acampamento de jovem e adolescente? E eu deitei ali e falei, Senhor, eu não sei mais de nada, eu não sei a direção, não sei mais o norte nem o sul, eu só entrego minha vida ao Senhor. E no dia seguinte, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu olhava para aquelas árvores, assim, aqueles eucaliptos, eu falei, Senhor, o Senhor está aqui. Meu Deus. O Senhor está aqui. E então fica bem claro esse gosto, sabe? Pedro fala, olha, vocês não ouviram, mas vocês o amam. E a partir daquele momento eu ouvia falar do Evangelho, eu nasci num lar evangélico, eu ia na igreja, enfim, mas a partir daquele momento, acabou, foi Deus. É o Senhor na minha vida. E esse encontro com Cristo me fez ter um gosto do céu que eu não perco mais. Então, por que eu me identifico na ressurreição de Cristo? Porque eu olho e falo assim, Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu não vejo a hora de estar com o Senhor. Agora, nesse tempo que eu espero o Senhor, eu continuo, eu me relaciono com o Senhor, eu desfruto do relacionamento com o Senhor, eu aprendo com o Senhor, eu bebo da sua palavra, eu me alimento da sua palavra, eu cresço com Ele na sua palavra, e alimento esse relacionamento, porque o gosto do céu que foi dado a mim, foi muito bom, foi uma porção de paz sobrenatural, que eu não entendia, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi interessante essa semana passada, enfim, quem está acompanhando um pouco, a Mauri fez uma cirurgia, teve que tirar a tireoide, enfim, e interessante que ela tirou, e agora o grande desafio é manter o nível do cálcio e do hormônio. Tirando a paratireoide, nós voltamos ao cirurgião e ela fez um exame ali, sentindo dormência nos pulsos, enfim. Ela sentiu uma dormência, enfim, e aí nós voltamos ao cirurgião. O cirurgião falou o seguinte, olha, o que acontece é o seguinte, fez o exame, o cálcio estava tudo certinho. E a gente estranhou, não, mas ela continuou com dormência, tanto nos pés, extremidades, boca, enfim. E o cirurgião explicou o seguinte, olha, segundos antes da gente tirar a tireoide e a paratireoide, ela continuava a produzir o hormônio e o cálcio ali, né, regularizando. Nós tiramos a paratireoide, mas nós só podemos fazer o exame só é válido para ver realmente o cálcio, depois de 60 dias depois de ter tirado a paratireoide. Porque os segundos antes que nós tiramos, ela produziu esse hormônio, ela regularizou esse cálcio. Então, se você faz o exame antes de 60 dias, você vai colher não o que é real, mas você vai colher o quê? Aqueles minutos, aqueles segundos antes que a paratireoide ainda estava no organismo dela. O que eu quero falar para você? Querido, você continua com a sua natureza pecaminosa. Eu continuo com a minha natureza pecaminosa. Eu continuo pecando, continuo errando, continuo precipitando, você também. Mas é por pouco tempo. É por pouco tempo. É como esse exame, Jesus já decretou a nossa vitória. É uma questão de tempo, aliás, o tempo é nosso, que para Ele já é. Nós já estamos desfrutando do relacionamento, mas é por pouco tempo que você vai ainda estar nessa situação e eu, porque logo nós estaremos o quê? Face a face com Ele. Nada vai atrapalhar o nosso relacionamento,
Nada vai impedir mais esse relacionamento. Nós teremos esse gozo pleno na nossa vida. Qual o desafio para nós? Manter esse relacionamento, estarmos ligados a Ele. Eu não quero mais as coisas velhas. As coisas velhas, as coisas que passaram, têm cheiro de morte, têm cheiro de azedo, de amargo, cheiram mal. Eu não quero mais isso. Eu quero o Senhor. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar para aquele que é meu Senhor e Salvador, que morreu por mim e ressuscitou. E eu quero encontrá-lo o mais rápido possível. Vamos a alguns outros mitos, para fechar? Acontece algo místico dentro das águas, de forma que após o batismo, eu não peco mais? Acho que já ficou claro, né? Não, a água é só um simbolismo. Aliás, se você vier hoje à noite, vai ser muito bonito. Aliás, estava falando com o Renato, falando sobre a questão da pregação, e ele me deu assim, um alerta muito importante, que nós fazemos o batismo, apesar de ser algo que já é uma expressão de um interno que Deus já fez. Hoje à noite, o que vai acontecer aqui é algo sobrenatural. Por quê? Porque pessoas vão estar aqui descendo as águas, declarando isso em alta voz, para nós aqui como igreja, para a sociedade, para os céus, para a terra, para as hostes celestiais, para os exércitos celestiais. Olha, eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho um novo senhorio, o meu compromisso agora e minha identidade é com Jesus. E isso é sobrenatural, porque tudo que nos move depois que quando Cristo vem sobre a minha vida e a sua vida, é sobrenatural, porque é a ação de Deus na sua vida e na minha. Por que nos batizamos? Ora, é uma ordenança, é um mandamento. Você vai lá em Mateus 28 e diz, olha, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação depende do batismo? Não. Alguns textos você vai encontrar em Atos ali, Marcos, que o batismo é decorrência daquilo que Deus fez. Os textos ali falam, se você ver gramaticalmente, que você crê e será batizado, ou seja, se você não crê, será condenado. O condenado está em crer ou não crer, ou seja, é só você analisar o texto ali, mas a salvação não depende do batismo. Mas, se Jesus é meu Senhor, e Ele me fez nova criatura, e Ele está dando uma ordenança para mim, um mandamento, se batize, eu vou obedecê-lo. Mergulhados em Cristo, imersos em Cristo, testemunhamos nas águas, que nós nos identificamos com a morte e ressurreição em quê? Que as coisas velhas, a vida velha, ficou lá para trás, eu não quero mais. Eu estou em direção ao quê? Ao que é novo para a minha vida. Vamos orar? Deus, nós te louvamos porque o teu evangelho é o teu poder, ó Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Deus, obrigado, Deus, pela tua justiça que foi estendida a nós, Senhor, com graça, misericórdia. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entender o evangelho, Senhor, a tua mensagem de salvação. Não só que nós não somos condenados mais, mas, Senhor, que o Senhor tem um plano específico para cada um de nós, para as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos negócios, a nossa profissão. Deus, obrigado porque tudo, ó Deus, que nós vivemos, nós temos hoje em Cristo, é santo, é separado, é teu, ó Deus. Senhor, ser com cada um aqui, em nome de Jesus, cada família. Senhor, nos livra, Senhor Deus, de qualquer armadilha, Senhor, das nossas precipitações, Senhor. Obrigado pela tua palavra, porque ela tem sido tão clara para nós, Deus, nos confrontando o nosso pecado, confrontando, Deus, a nossa dureza de coração e nos levando para mais perto do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, como igreja, tem sido tão bom, ó Deus, ser trabalhado pelo Senhor, transformado pelo Senhor e poder desfrutar, ó Deus, do convívio das pessoas, daquilo que o Senhor está fazendo e produzindo no nosso meio. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós pedimos, já te agradecemos, ó Deus. Em breve estaremos com o Senhor, ó Deus, nós te louvamos por isso.
Em breve tudo isso passará. Nós teremos um gozo, uma paz sem medida, Senhor. Obrigado por esse plano maravilhoso, Senhor, em nós. Em nome de Jesus, amém.